Glória ao Senhor. Vamos abrir a palavra em Êxodo. Eu tenho certeza que esta é a palavra que Deus tem para nós hoje. Êxodo 14. Quem está acordado, diga amém. Glória a Deus. Êxodo 14. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor está trabalhando em corações nesta hora, nesta noite. Glória a Jesus. Tem várias pessoas que já faz tempo que o Senhor está trabalhando e está chegando um momento em que o Senhor vai fazer uma obra tremenda na tua vida e a tua vida vai ser transformada. Glória a Deus. Êxodo capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, essa história aconteceu mais ou menos 1400 anos antes do Senhor Jesus. Deus fala isso para o outro lado, Deus fala. Assim como Deus falou com Moisés, Deus fala conosco. Hebreus 1:1 diz que Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras. Deus pode falar por sonhos, Deus pode falar por convicções na consciência, no Espírito. Deus pode falar pelos dons do Espírito Santo. Deus fala principalmente pela sua palavra. Deus pode falar por conselhos entre irmãos, uma conversa entre irmãos de fé. Deus fala de muitas formas. É necessário aprender a discernir a voz de Deus para não confundirmos com a voz do nosso próprio coração. Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Às vezes você quer ouvir alguma coisa, alguém fala o que você quer ouvir, é confirmação de Deus. Cuidado, às vezes era você que queria ouvir isso, não é confirmação de coisíssima nenhuma. Diga glória a Jesus. Nós temos que discernir e para isso é necessário sermos sinceros, sermos abertos ao Senhor para não nos enganarmos. Ezequiel 14 fala daquele que edifica altares no coração e é exatamente o exemplo que foi dado. Se você quer muito uma coisa, irmãos, o maligno, o diabo, para falar a verdade, farva assim misericórdia. O maligno, ele não pode entender os nossos pensamentos. 2 Reis 6:30 diz que só Deus conhece os pensamentos dos filhos dos homens. Mas não é difícil para o maligno deduzir o que você está pensando, o que você está querendo. Se ele sabe que você quer muito alguma coisa, ele vai usar a boca de alguém para dizer isso que você está querendo ouvir. Por isso é bom não se apegar às coisas. Por exemplo, ao desejo de fazer uma viagem, ao desejo de mudar de emprego. Tem gente que está em bom emprego e passa por uma fase de enjoo. Isto sempre acontece. Geralmente quem está bem empregado começa assim a ter um espírito de enjoamento. Fala assim, misericórdia. Sabe o que é que você dá bom emprego? Então você acha assim que você está podendo, né? Se eu perder esse emprego, eu acho outro facinho. Vai nessa para você ver. Fala assim, misericórdia. E daí a pessoa começa a ficar enjoada assim, começa a querer sair do emprego, e sempre o maligno há de usar alguma boca para te induzir nisso, e você vai sofrer depois. Por isso que é necessário ter um coração aberto diante do Senhor, e sempre dizer, Senhor, isso é o que eu estou querendo, ou é o que o Senhor está querendo? Se formos sinceros, o Senhor há de nos ouvir. Salmo 51:6. Tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles, assentareis ao campo junto ao mar. Aqui é a saída do povo de Israel da terra do Egito. Irmãos, isso é fato histórico. Israel esteve mesmo no Egito. Existem inscrições arqueológicas que confirmam o fato. Isso aqui não é lenda.
Tem um filme que passa na televisão, que praticamente todos assistiram, que é Moisés, ou Os 10 Mandamentos. É fato histórico, não é lenda. Irmãos, a Bíblia não fala lendas, nem alegorias. Quando fala, ela explica que é uma alegoria. Isso aqui é fato histórico. Eu já ouvi gente dizendo assim, a lenda da Arca de Noé. Meu amado, é verdade, não é lenda. É verdade e a mais absoluta verdade. Diga glória a Jesus. Aqui o povo saindo do Egito estava acampado ali defronte do Mar Vermelho. Ninguém sabe ao certo qual foi o local da passagem do povo pelo Mar Vermelho. Existem especulações mil. Irmãos, eu tenho vários comentários bíblicos e hoje eu li mais ou menos uns 10. Tem alguns cuja melhor finalidade seria ser o combustível de uma boa fogueira. Farpas em misericórdia, que não servem para nada. Existem comentários bíblicos evangélicos que dizem assim, não é que era o Mar Vermelho, na verdade era um outro pedaço que se chamava Mar dos Juncos, e que não era um mar mesmo, era um alagadiço, e que era maré baixa mesmo, era a estação de estio, então não tinha água mesmo, então o povo passou, e daí existem alegorias religiosas, que o povo faz isso assim, né, no afã de incentivar a fé. Farmazinho, faz favor. Irmãos, 1000 vezes a Bíblia do que um comentáriozinho mequetrefe que não se sabe de onde veio nem para onde vai. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor é verdade, há a lei e há o testemunho. Se não falarem conforme essa palavra, nunca terão luz. Isaías 8:20. A palavra do Senhor é verdade. Mateus 24:35. Céus e terra passarão, mas não as minhas palavras. Além do que, conta-se uma história, diz que é verídica, que alguém falou isso para um crente, uma pessoa assim bem simples, bem pobre, e disseram, não é que Deus abriu o Mar Vermelho, é que era só uma poça. Daí o homem assim, glória a Deus. Daí perguntaram para ele, mas por que você está dando glória a Deus? Daí o homem disse, glória a Deus que o farol se afogou numa poça, glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui estão acampados de frente do mar. Como eu disse, todos os comentários são unânimes em dizer que ninguém sabe onde é Pi-Hahirote, nem Migdol, nem Baal-Zephon. São lugares que se perderam na história. Então qualquer especulação nesse sentido é inútil. Agora aqui o mar é Mar Vermelho, isso não há dúvida. O único mar que separa Israel do Egito é o Mar Vermelho. Diga glória a Jesus. Versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Aqui Deus estava revelando para Moisés o que o Faraó ia pensar e o que ele ia fazer. Deus pode fazer isso porque Deus conhece tudo. Deus sabe o que você está pensando neste exato momento. Fala assim, viu? Deus sabe o que está passando na tua cabeça. Já pensou se os teus pensamentos fossem projetados naquela tela? Diga glória a Jesus. Quem teve um arrepio, eu fico pensando, o que você está pensando, né? Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, outra coisa... Eu endurecerei o coração de Faraó. Muito se fala sobre isso, muito se especula sobre isso. O que significa? O coração de Faraó já era duro. Por isso Deus endureceu mais. Cumpre-se o que diz lá em Apocalipse 22. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Irmãos, oxalá foras frio ou quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Apocalipse 3,16. Deus gosta das coisas bem definidas. Então, se é para ser ruim, que seja ruim mesmo. Mas se é para ser crente, que seja crente de verdade. Farbazinho, viu? Diga glória a Jesus. Eu endurecerei o coração de Faraó. Irmãos, é terrível quando alguém se coloca perante o Senhor numa postura inadequada. Deus nunca rejeitou a dúvida sincera, a dúvida
de ignorância mesmo. A pessoa duvida porque não sabe. Deus nunca rejeitou quem chegou a Jesus por necessidade, porque precisava, pouco importasse o passado, Deus nunca rejeitou. Agora, quando se chega diante do Senhor com um coração zombeteiro, com um coração desafiador, sarcástico, irônico ou desprezador, esse negócio de Deus, esse negócio de Bíblia, tome cuidado. Fala assim, tome cuidado. Aquele texto conhecido nosso, 2 Samuel 22, com o puro te mostras puro, com o sincero te mostras sincero, mas com o perverso tu te mostras avesso. Irmãos, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, disse Jesus para o diabo, na tentação do deserto. Tomar cuidado para nunca provocar o Senhor. Fala assim, não provoque Deus. E tem gente que acha que só assim, mundano, só ímpio é que provoca Deus. Tem muito crente que por estar na igreja há muito tempo, já se sente assim íntimo, já se sente assim da casa, achando que pode ser desaforado e faz orações desaforadas. Tome cuidado. Fala assim, tome cuidado. Irmãos, o Senhor me falou ainda nesta tarde de gente aqui, que está aqui hoje, que está aqui sentadinho, que é só passar por dificuldade, algum tipo de dificuldade, geralmente financeira, a pessoa abre a boca em blasfêmias, começa a falar mal, começa a boquejar. Deus vai te pegar. Fala assim, misericórdia. Irmãos, isso aqui é terrível. Faraó provocou tanto a Deus, até o momento em que o Senhor se irou mesmo e disse, eu serei glorificado em Faraó. O que Deus quis dizer isso? É como se Deus dissesse assim, esmagá-lo-ei, veremos quem pode. Irmãos, quem somos nós contra o Senhor? Por isso que nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, mais uma vez repito, isso não significa quem está começando, quem está querendo, quem está buscando. Geralmente quando estamos começando na fé, nós ficamos assim cheios de dedos. Isso é bom, isso é excelente, e que continue assim. Diga glória a Jesus. É bom nunca perder o temor, mas tome cuidado com posturas inadequadas diante do Senhor. Versículo 5, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos servos contra o povo e disseram, por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Irmãos, a história do povo que saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho é uma história verídica que fala, é uma história também que testemunha, que proclama, que prega, que fala em parábolas para outras situações da nossa vida, representa sempre a história de uma conversão. Todo este processo de Deus efetuando juízos no Egito significa um processo de conversão, uma pessoa sendo liberta dos espíritos malignos que a oprimiam, está vindo para a liberdade do Senhor. Irmãos, Efésios capítulo 2, em que no outro tempo andaste segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Este versículo de Efésios 2 ensina que as coisas do mundo não são assim, não é da própria pessoa. Por detrás de cada pessoa deste mundo existe uma influência espiritual que a governa. As pessoas são governadas por influências espirituais maiores do que elas, ou de Deus ou do diabo. Fala assim, misericórdia. Irmãos, aqui está o Faraó. Quando o povo de Israel saiu, ele disse, não, mas por que eu deixei sair? Por que eu não segurei eles para que eles nos servissem? Irmãos, isso aqui fala do diabo que quer prender as pessoas para que os sirvam. Irmãos, Mateus 6:24, não podeis servir a dois senhores. Quer dizer que existem dois.
E uma vez de agradar um e desprezar outro, ou desprezar um e agradar o outro, quer dizer que é impossível ser neutro nesta questão. Você precisa se definir pelo Senhor. Diga glória a Jesus. E você precisa ser liberto. Colossenses 1,13, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Diga glória a Jesus. O Senhor quer te libertar. Mas, meu amado, isso aqui é sério. Diga glória a Jesus. Quem estava no mundo, irmãos, a pessoa no mundo, por ignorância, ela se mete em todas as encrencas possíveis. Irmãos, quantas pessoas que na sua ingenuidade espiritual vão se metendo em rascadas. E se metendo com espíritos, se metendo com bruxaria, com feitiçaria, e achando assim que não faz mal, ou que é do bem, ou que assim é meio folclórico. Mas, meu amado, você não sabe a enrascada que você está se metendo. E quando a pessoa quer sair disso, o diabo não larga ninguém fácil. Por isso todo o processo de conversão é tumultuado, e você precisa ficar firme no Senhor. A ação maligna que te governava não quer te largar, mas o nosso Deus é mais poderoso. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso nós precisamos permanecer firmes. O processo de conversão de uma pessoa nunca é pacífico. Não é mesmo, porque é uma guerra muito grande. Meu amado, se você soubesse quanta coisa acontece no campo espiritual, que é invisível aos nossos olhos. Agora mesmo, se os irmãos pudessem contemplar o que está acontecendo, diga glória a Jesus. É guerra mesmo. A palavra do Senhor ensina lá, Apocalipse 12, pelejava o dragão e os seus anjos, e pelejava Miguel e os seus anjos. Quer dizer, existe guerra entre as hostes da maldade e os anjos celestiais. Irmãos, e nesta guerra, o que faz prevalecer a vontade do Senhor são as orações do povo de Deus. Diz lá em Daniel capítulo 9, ele orando, perseverou em oração até que veio e até que chegou a providência de Deus. Diga glória a Jesus. Por isso precisa perseverar nesta oração. E você que está se convertendo, fique firme no Senhor. Resista a todos os combates. Diga glória a Jesus. Versículo 6, aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos. Isso aqui eram carros puxados por cavalos, né? Por favor. Diga glória a Deus. E todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Essa expressão alta mão, irmãos, o livro de Êxodo é tradução de um dos hebraicos mais antigos, mais arcaicos. Existem expressões muito difíceis de traduzir. A expressão alta mão, conforme concordam quase todos os comentários, significa saíram afoitamente, apressadamente, despreparadamente. Não foi uma saída organizada, foi uma saída providenciada. Diga glória a Jesus. Não estava tudo isso num plano. Existem pessoas assim que querem agir, inclusive na obra de Deus, com planos, com projetos, com metas, etc. e tal. Um pouco de organização sempre é bom, mas metas para Deus? Você vai traçar metas para Deus? Pergunta para assim, você? Acho que é um pouco de petulância, né? Diga glória a Jesus. Então eles saíram assim desorganizadamente. Um povo que esteve escravizado por 400 anos e agora liberto. Continua no versículo 9. Os egípcios perseguiram-nos, todos os carros e cavalos de Faraó, seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Repita comigo: o que o diabo quer é
nos constranger. Mas é um constrangimento ou para a pessoa não tomar decisões ousadas que precisa. Meu amado, Jesus não teve vergonha de morrer por nós. Ele foi à cruz, que é objeto de maldição, de escárnio, de afronta, de assassinos, de malditos, de ilegais. Jesus não teve vergonha de assumir isso por nós. Irmãos, alguém para se converter ao Senhor tem que ser uma pessoa assumida. Tem gente que não toma posição com o Senhor, ele fica assim, meio crente. Pastor, é que se eu entrar assim de cabeça na igreja, o que o papai vai dizer? Fala assim, cria vergonha. O que é isso? O que o Pai Celestial vai dizer de você? Jesus não teve vergonha, você fica cheio de dedos com algumas coisas. Irmãos, isso não é possível. Para se converter ao Senhor, tem que se definir completamente. Diga glória a Jesus. Tem que se definir pelo Senhor. Irmãos, e não pode ter vergonha. A pessoa está se chegando ao Senhor, e daí chega lá no serviço, chega na escola, chega nos vizinhos, e daí alguém diz assim, não me diga que você virou crente. Não, sabe com quem? Não, por exemplo. Fala assim, assuma. Diga glória a Deus. Ou é ou não é? Assuma. Assuma a tua posição diante do Senhor. Irmãos, tudo isso estamos aqui comentando, temeram muito. O diabo quer nos constranger, o diabo quer causar medo. Tem gente que veio do Saravá, do Candomblé, que servia os guias, que servia os orixás. E o que eles fazem todo pai de santo gosta de aterrorizar a cabeça alheia, dizendo assim, mas se você sair disso, os guias vão te perseguir, eles vão te matar, eles vão te destruir. Maior é o nosso Deus do que tudo isso. Mateus capítulo 10, porque temer aquele que pode matar o corpo não pode fazer mais nada do que isso. Tema antes aquele que além de poder para matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. E esse é o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Nós ficar com medo dessas coisas, jamais. Irmãos, essa é a intenção do diabo. Por quê? Se o diabo planta medo num coração, a fé se desmorona. Porque medo e fé são incompatíveis. Fala para o lado, incompatíveis. Irmãos, ao crente em Cristo Jesus não fica bem ter medo de coisa nenhuma. Pastor, mas eu morro de medo de cobra ou de aranha ou de qualquer coisa. Faz favor. Fala assim, faz favor. Pegareis as serpentes, diz em Marcos capítulo 16. A serpente que tem que ter medo de você. Diga glória a Deus. Tem medo de assalto. Quem que veio para roubar, matar e destruir? O ladrão, João 10:10. Irmãos, mas nós somos do Senhor, não pode ter isso. O receio do homem lhe arma laços, Provérbios 29. Diga glória a Jesus. Quer dizer, quando a pessoa teme, o maligno se aproveita disso, porque temor é falta de fé. Romanos 14:23. Tudo que não é de fé é pecado. Então medo é pecado, porque o medo é contra a fé. Se você tem algum medo, Jesus vai te libertar hoje. Diga glória a Deus. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, 11, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos, que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, eles falaram isso aqui após 10 pragas que Deus mandou no Egito. E foi a praga dos piolhos, foi a praga das trevas e das úlceras, da morte dos primogênitos, a última de todas elas. Deus operou tremendamente. Os filhos de Israel viram isso. E após tudo isso, é chegar em uma dificuldade. Eles já fizeram aqui este papelão, dizendo essas palavras agressivas contra Deus, contra Moisés. Diga glória a Jesus.
Irmãos, e olha a situação de Moisés. Deus chamou Moisés, ele não queria ir. De início, lá quando ele tinha 40 anos de idade, ele quis. Mas ele estava na força do homem. Foi quebrantado, foi para o deserto de Midian, ficou 40 anos, foi quebrado até o último pedacinho. Quando o Senhor se revelou a ele na sarça ardente, Êxodo 3, ele não quis ir de jeito nenhum. Êxodo 4 são todas as negativas de Moisés, até que Deus se exasperou com ele. Ele não queria ir. Foi porque o Senhor mandou. E teve confrontos 1000 com Faraó, e toda aquela circunstância, e qualquer problema, o que o povo de Israel jogava na cara de Moisés? Eu não queria sair de lá, você que me tirou. Fala assim, misericórdia. Irmão, só que Números 2 e 3 diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Sempre que você traz alguém para a igreja, prepare-se para aguentar o rojão, você ainda vai ouvir isso. Mas você tem que ouvir isso com mansidão. Falo assim, mansidão. Você traz alguém para a igreja, a pessoa está toda estrupiada, toda oprimida, toda endiabrada, e daí você traz, e jejua, e ora, e fala, e telefone, e vai atrás, e busca, etc. A pessoa vai melhorando. O primeiro problema é que acaba, antes de você me trazer para essa igreja, parece que eu estava melhor, você que foi atrás de mim, né? Eu nem estava muito afim mesmo. Daí já tem uns crentes que já se enchem de razão. Olha, pastor, eu lavo as minhas mãos. Tá bom, Pilatos. Fala isso, irmãos. Tá bom, Pilatos. Diga glória a Jesus. Aliás, irmãos, o Senhor está trabalhando conosco. O Senhor quer nos dar mansidão. Tem muita gente nessa igreja que é grossinha. Jesus vai passar uma lixa em você. Diga glória a Deus. Jesus vai te fazer manso que nem Moisés. Durou 40 anos para ele ficar manso. Diga glória a Deus. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, nós estamos em temporada de caça à grossura. Esteja ela onde estiver. Diga glória a Deus. Versículo 13, olha a postura de Moisés, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: vocês são uns desaforados mesmo, mal agradecidos. É isso que está escrito? Vamos ler? Não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Dá uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui tem muita lição. Em primeiro lugar, quando tiver um problema na tua vida, não ponha tudo a perder, não meta os pés pelas mãos, não abra a boca para falar bobagem. Fecha, não temais, estai quietos. Fique quieto, espere o livramento do Senhor. Diga glória a Jesus. Outra lição, a postura de Moisés, que manteve-se no espírito, que não desceu à carne. Irmãos, a lição que o Senhor me ensinou, que precisa sempre ser repetida para eu ouvi-la e para os irmãos também. Aquele texto de Mateus 12, né? Satanás não expulsa Satanás. Significa o seguinte: se alguém está agindo com grossura com você, se você responder com grossura, vai virar grossura ao quadrado. Fala assim, misericórdia, e não vai resolver coisa nenhuma. Grossura se resolve com mansidão. Frieza se resolve com amor. Ódio se resolve com amor. Distância se resolve com proximidade. Diga glória a Jesus. Isso que significa: se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Este é o significado. A tua reação não pode ser igual à ação recebida, tem que ser o oposto para neutralizar e acabar. Diga glória a Jesus. Mas isto é só em Deus. Mas por isso que você precisa andar em espírito. Fala assim, viu, carne? Diga glória a Jesus. Por isso tem que andar em espírito para ter essa resposta diante do Senhor. Diga glória a Deus.
Irmãos, mas o Senhor está realmente tratando seriamente conosco e com todos nós. Irmãos, eu posso sim ser sincero e transparente diante dos irmãos que nas minhas ações, nesse meu ministério de pastor, eu não posso me justificar em tudo, de forma alguma. Teve muitas vezes que eu agi de forma que não devia ter agido, que eu fui ríspido, que eu poderia ter sido muito mais suave, muito mais delicado, muito mais educado, muito mais ameno, mas o Senhor me quebrou bem quebradinho. E não faça cara de feliz, por favor. Diga glória a Deus. Que bom, eu sabia. Você está na fila, meu filho. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer que nós sejamos mansos. Olha para o irmão, vê se ele tem cara de manso. Se não tem, ele vai ter. Diga glória a Deus. Jesus quer nos amansar e vai amansar. Versículo 14, esse vamos ler todos juntos. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Louvado seja o Senhor. Deus peleja por nós, Deus trabalha por nós, o Senhor toma a nossa causa. Isaías 64:4, cantamos umas 15 vezes. Desde a antiguidade nunca se viu com os olhos, nem se percebeu com os ouvidos, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha por nós. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, o Senhor quer acabar com a nossa autossuficiência. Salmo 40:17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, Deus meu. Diga glória a Jesus. Entrega, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 57:2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Glorificado seja o Senhor. 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, isso aqui é a postura que o Senhor requer de nós. Deus já tinha mostrado sinais e maravilhas, tantas quantas possível e em abundância. E agora o Senhor exigia uma atitude do povo. O povo estava com o mar na frente, os egípcios atrás e montanhas dos lados. E Deus disse: marche. Marchar para onde? Para frente, ué. Para trás é que não vai ser. Diga glória a Jesus. Pastor, mas tem o mar na frente. Deus tira. Diga glória a Jesus. 16. Tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu endurecerei o coração dos egípcios para que entrem no mar atrás do povo. Eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos carros e nos cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para os egípcios, mas esclarecia a noite para o povo de Israel, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Irmãos, aqui uma manifestação tremenda e gloriosa do Senhor, que os Salmos 77, 78 cantam com tantas palavras. Deus operou. Irmãos, existia um anjo na frente de Israel. Quando foi para atravessar o mar, o anjo se pôs atrás de Israel. Para o povo de Israel, esse anjo esclarecia.
para o povo dos egípcios que estava atrás, este anjo escurecia. Irmãos, aqui mostra uma das características principais das obras de Deus. É necessário crer no Senhor. Irmãos, para quem crê, Deus é luz. Para quem não crê, são trevas as mais negras e absolutas. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga glória a Jesus. Irmãos, num culto, depende da forma que você veio. Num culto, uma pessoa pode dizer assim: eu vi a glória do Senhor, o Senhor me tocou, o Senhor falou profundamente comigo, eu fui transformado, eu fui abençoado. E a outra pessoa assim: eu não vi nada. Fala assim: misericórdia. Do mesmo culto. O problema então não foi o culto. O problema é como você reagiu a isto. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. As águas foram partidas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Diga glória a Jesus. Um muro de água de um lado, irmãos, e fundo, porque mar é fundo, não era um riachinho, nem um córrego. Era um muro e um muro de água. Diga glória a Jesus. Sabe quando você vai nesses aquários grandes que tem assim, que parede de vidro, que você vai assim vendo os peixes, etc. Tal, o povo de Israel andando assim. Diga glória a Deus. Deus abriu o mar. Irmãos, isso aqui é literal, foi exatamente assim que aconteceu. Deus rachou o mar no meio, fez a maré parar, fez tudo parar para Israel passar. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. O povo passou em seco. Deus abriu o mar. Irmãos, se não crerdes, não ficareis firmes. Diz lá em Isaías capítulo 28. Repetindo Isaías capítulo 30. É necessário crer na palavra do Senhor assim como está. Alguém pode dizer assim: mas a história é muito mirabolante, como que eu vou crer? Meu amado, com essa postura, Deus não pode trabalhar na tua vida. Tudo começa a partir do momento que você reconhece que o que está escrito é verdade. E o Deus que fez isto, faz hoje na tua vida e faz ainda mais. João 14,16, quem crê em mim fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Deus continua até hoje. Hebreus 13,7, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez isso continua a agir ainda hoje. Diga glória a Deus. Versículo 23, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. Irmãos, olha ao ponto de dureza e de incredulidade dos egípcios, vendo o mar se abrir, ao invés de parar assim, mas que Deus! Não, vendo o mar se abrir, diz assim, vamos persegui-lo no meio do mar. Mas que coração! Fala assim, misericórdia! Meu amado, é necessário ter fé, é necessário crer no Senhor. Como já dissemos aqui algumas vezes, se Deus curar um paralítico na tua frente, tem gente que vai pensar assim:
será que ele era paralítico mesmo? Eu não sei não. Quem garante, né? Faz misericórdia. Se ressuscitar um morto, será que ele tinha morrido? É necessário crer em Deus para que o Senhor possa trabalhar na tua vida. Isso aqui aconteceu e Deus quer fazer isso com você hoje. O Senhor quer te tirar dos teus apertos, abrindo providência na tua vida, como é voz corrente entre os crentes verdadeiros. Irmãos, quando Deus abre porta, não é assim que a porta estava trancada e Deus abriu. Deus abre porta onde não tinha porta. Era a porta mesmo da parede para você passar. Dá uma salva de palmas do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus podia ter feito uma ponte. Mas para que ponte? Tira o mar. Diga glória a Deus, Ele tem poder para isso, Ele faz. Então, meu amado, creia, este é o Deus de toda a providência, Ele quer trabalhar na tua vida e Ele vai fazer isto. Versículo 24, aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvorotou o campo dos egípcios, tirou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Mas só agora que entendeu. Fala assim, precisa demorar tanto. A hora que entendeu, o mar já estava fechando, aí não precisa mais, né? Diga glória a Jesus. Vamos sair daqui porque o Senhor está pelejando por eles contra nós. Nossa, como eles são rápidos, né? E você? Pergunta para você, e você? Deus está trabalhando na tua vida. Você sabe o que Ele está fazendo? Você já parou para pensar e para reconhecer o que Deus está fazendo? Que Deus está trabalhando contigo? Diga glória a Jesus. Irmãos, olha o que o Senhor fez. Deus queria ser glorificado mesmo e levou o exército de Faraó no meio do mar. E o que aconteceu? Versículo 26. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar. Diga glória a Deus. Estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas se tornando cobriram os carros do cavaleiro e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco. As águas lhes foram como um muro, à sua mão direita, à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A hora que Moisés estendeu o cajado, o mar voltou à sua forma costumeira e original. E assim foi grande a vitória. Meu amado, o Senhor quer te dar uma grande vitória. Na labarrada canta, lava suda radiaça, canta, lava suda radiastei. Na labarrada canta, lava suda radiconta, ricansunda lavastei. Labarrada canta, lava suda radiconta, ripa radiconta, lava radias. Filha, assim diz o Senhor, hoje tu estás humilhada, hoje tu dependes de favor, mas eu trabalharei por ti, diz o Senhor, e ainda hão de ver o que eu farei em teu favor, diz o Senhor. Na labarrada canta, lava suda radias, labarrada canta, lava radiastei, louvado seja, engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus. Senhor amado, trabalha, Senhor amado, nessa noite, acrescenta a fé de cada um, fortalece a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, depois disso tudo vem Êxodo 15, o cântico de Moisés. Exaltai o Senhor sumamente, porque Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse é o cântico de Moisés. Se você for lá para Apocalipse, capítulo 15, você vai ver lá no último livro da Bíblia escrito sobre o cântico de Moisés. Irmãos, isso é muito profundo, um sentido espiritual maravilhoso. O primeiro cântico de Moisés cantado na história. Aliás, Êxodo 15 é o primeiro cântico da Bíblia. O primeiro cântico que se cantou, ungido pelo Espírito Santo, que está na palavra do Senhor.
O cântico de Moisés, qual é este cântico? O cântico da redenção, libertos dos inimigos e agora na direção do Senhor, sendo conduzidos pelo Senhor para um lugar permanente e definitivo. Esse é o cântico de Moisés. O Senhor me livrou de todos os meus inimigos, nunca mais os verei. Irmãos, a grande notícia dessa noite é: as lutas da fase inicial da tua conversão, o Senhor desfaz para sempre. Essas lutas nunca mais. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Em Apocalipse 15, o cântico de Moisés, o que significa? O cântico dos remidos que chegaram agora nas praias celestiais, libertos para sempre de todos os inimigos que nunca mais hão de ser vistos e de relembrados para todos sempre. Esse é o cântico. Nós vamos cantar lá em cima, nós vamos estar lá. Diga glória a Jesus. Dessa vez não é mais Faraó, são as hostes infernais que tanto infernizaram, que arrastaram jovens das drogas, que arrastaram moças à prostituição, que destruíram tantas vidas, que destruíram tantas famílias, mas o Senhor te resgatou disso, o Senhor te tirou disso e vai te colocar em lugar seguro para sempre. Na Labahada canta, Labaharias, mais uma salva de palmas ao Senhor. Na Labaharias, glória a Jesus, louvado seja Deus. Glória ao Senhor, aleluia, bendito seja Deus. O Senhor amado vai trabalhando, meu Deus, em cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. O Senhor quer trabalhar em várias vidas, está trabalhando. O Senhor quer fortalecer a tua fé. Para isso o Senhor te trouxe aqui nesta noite, para te fortalecer a continuar nesta peleja. Louvado seja o Senhor. Pai amado, vai trabalhando no teu povo, vai trabalhando, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor mostra que o Senhor está desfazendo palavras contrárias contra a tua vida, palavras contrárias contra esta igreja inclusive, palavras de despeito. O Senhor está quebrando neste momento, porque o Senhor peleja por nós. É só descansar e confiar no Senhor. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Pai amado, continua a obra, que cada um fique firme em todo este processo de libertação, em nome de Jesus. Aleluia.